Estamos gravando? Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu queria... na aula de inglês de hoje, eu queria trazer um trechinho de Charles Dickens, de um livro que me é muito especial, que é... deixa eu me colocar aqui. Hard Times, que significa tempos difíceis. Bom, vou dar um resumozinho do que se trata o livro. É basicamente uma crítica social ao industrialismo selvagem que acontecia na Inglaterra vitoriana, que estava acontecendo e que Charles Dickens estava observando, certo? Eram tempos de progresso, eram tempos de evolução, onde das altas e máximas produções, e tudo era muito rápido, e começou-se o agrupamento caótico e desenfreado de um urbanismo selvagem, todos trabalhando em fábricas, todos em condições de trabalho insalubres e tristes. Charles Dickens percebeu isso, e resolveu escrever esse livro, que é um retrato da sociedade da época, que não deixa de ser também um retrato da sociedade de sempre. E bom, Hard Times fala justamente do drama vivido nessa época. É um romance que dentro dele segue várias narrativas independentes que se cruzam do meio para o fim do livro. É bem interessante, vale muito a pena ler, é um livro muito, muito, muito bom. E bom, não apenas uma exposição e uma crítica ao industrialismo selvagem, mas ao modo de pensar, a ideologia que acompanhava esse industrialismo, que era uma ideologia de técnica. O que era prezado naquela época pelos homens daquela época, não por todos, mas pela maioria, era um tecnicismo. Era um amor pela produção, um amor pelo número, um amor pela quantia material e pela produção substancial das coisas. Então, era uma época em que as escolas esqueciam mais ou menos a respeito do ensino humanístico, ou seja, havia uma certa rejeição ao ensino de poesia, o ensino da imaginação, a boa educação de um imaginário começava a ser desprezado, e as escolas passavam a ter um ensino mais rígido, um ensino que visava a produção de técnicos, propriamente ditos, e não de homens. Então, não necessariamente era um ensino que... não necessariamente, como eu posso dizer? Não era um ensino que negava de todo as letras. Não, de forma alguma. Mas era um ensino que não estava dando mais a devida importância. E que focava muito em números. Bom, Charles Dickens percebia isso, e percebia a lástima que era tirar do homem o que o torna homem, que é a imaginação, é o poder criativo, é a forma orgânica de pensar. E não que Charles Dickens fosse contra a matemática ou contra o ensino mais técnico, de forma alguma. Mas ele via apenas um erro em ter apenas na educação de uma criança o ensino técnico. Na educação de uma pessoa o ensino técnico. Não, é necessário que haja os dois. Que o sujeito seja um bom técnico, mas que ele seja um bom homem. Que ele seja um bom letrado. E que ele tenha uma capacidade imaginativa tão afiada quanto uma capacidade de cálculo. E bom, o trechinho que eu trouxe aqui é um trechinho que acontece nos primeiros capítulos, falado por Thomas Gradgrind, que é um homem extremamente rígido, um homem extremamente altivo e que acredita nos ditames de progresso da época. E nesse trechinho, Thomas está de frente a um professor em uma sala de aula e de frente à turma de alunos. Thomas fala para o professor: "Now, what I want is facts. Teach these boys and girls nothing but facts. Facts alone are wanted in life."
Plant nothing else and root out everything else. Bom, opa. Vamos aqui fazer uma tradução geral. O que ele diz? Now, what I want is facts. Agora, o que eu quero é fatos. O que eu quero são fatos. Teach these boys and girls nothing but facts. Ensine esses meninos e meninas. Ensine essas crianças, professor. Nothing. Nada. But facts. Além de fatos. Ou seja, ensine aos pequenos nada além de fatos. Facts alone are wanted in life. Facts alone are wanted in life. Fatos apenas, fatos sozinhos, apenas os fatos, são requeridos na vida. Plant nothing else. And root out everything else. Plante nada além disso, nada além dos fatos. And root out everything else. E tire, remova e desenraize todo o resto. Ou seja, esse é um dos primeiros discursos que há. É um trechinho de um discurso, um trechinho da fala do Thomas, falando para o professor, admoestando o professor e na frente de todos os alunos. Esse Thomas não é um sujeito muito agradável. Não quero dar muitos spoilers da história do livro. É muito bom que vocês leiam e tenham curiosidade para ver o desenrolar da história e de todos os outros personagens, que são todos muito interessantes. Diga-se de passagem, Charles Dickens é um mestre na criação de caráteres humanos, de personagens que verdadeiramente expressam os tipos humanos que existem. E assim, cada personagem, você lê aquele personagem e é uma caricatura muito bem feita de um tipo, de uma personalidade humana mesmo. E você se lembra, quando lê sobre aquele personagem, de diversas pessoas que você já conheceu pessoalmente. E pessoas que você, enfim, já teve contato nessa vida. Você sabe perfeitamente, meu Deus, é mesmo que eu estar vendo fulano ou cicrano. Porque os tipos humanos, eles se repetem no mundo inteiro. Então, assim, não existe personalidades distintas separando países, assim. Os mesmos homens que existem aqui no Brasil, os mesmos caráteres existem em outras nações. Claramente que existem mudanças culturais, mudanças de formação e tudo mais, mas, no geral, os homens são todos os mesmos. E cada personagem é muito único e isso é muito bom. E bom, iniciemos aqui. Estava falando que esse era um trecho inicial de Thomas e ele está falando para o professor. E nesse diálogo, Charles Dickens mostra com perfeição a mentalidade tecnicista, a mentalidade produtiva, tão somente. O sujeito quer que a criançada não aprenda nada além de fatos, ou seja, conhecimento empírico, assim, sequencial, assim, pontual, ou seja, que tenha uma substância, meu caro, que sejam fatos. Não ensine coisas que saiam da precisão. Por exemplo, ele está basicamente dizendo, não ensine poesia, não ensine literatura, ou imagens, ou apreciação do belo. Não, ensine números, ensine fatos. Esqueça todo o resto. Esqueça ética, moral, arte. Nada disso importa. E, obviamente, Charles Dickens não concorda com o que esse personagem fala. Esse personagem tem um tom completamente antagônico na visão de Dickens, né? E, enfim, é basicamente esse o trechinho. Ele dizendo, tudo o que eu quero são fatos. Ensine essas crianças, esses meninos e meninas, nada além de fatos. Fatos sozinhos são o que é necessário na vida, é o que é necessário na vida. Não plante nada mais. Desenraize todo o resto. Tire fora todo o resto. Bom, meus caros, esse é o trechinho. Vamos aqui agora, frase por frase, ver, analisar e compreender
esse trecho maravilhoso desse livro maravilhoso. Vamos aqui. Now, what I want is facts. Agora, o que eu quero é fatos. O que eu quero é fatos. Now, é um advérbio que significa agora. Now, now, agora, neste momento. Ou seja, estou aqui com você, agora. What I want is facts. O que? What? What? É uma palavra extremamente comum em inglês. É um pronome que significa simplesmente o que. What? O que. What I want is. O que eu quero é. What I want is. Então, palavra muito, muito, muito comum. Muita atenção para memorizar aqui essa palavra. What? O que. O que eu quero. What I want. Logo em seguida, nós temos o I, que é o pronome pessoal. Lembrando mais uma vez que o pronome pessoal eu, em inglês, sempre se escreve em letra maiúscula. Nós vemos aqui, ele está no meio da frase, mas está em maiúsculo, não está minúsculo. Eu. What I, o que eu. Want, to want. Want é o verbo querer. To want, verbo extremamente comum para expressar os nossos desejos. Eu quero isso, eu quero aquilo. I want this, I want that. What I want is, o que eu quero é. Is é o verbo to be, é o verbo ser. Is, what I want is, o que eu quero é. Facts, fatos. Facts, fatos. Now what I want is facts. Agora com relação à pronúncia, esse now, esse O tem um som de AU. Now, now. Esse O conjuntamente com o W. Now, now. What I want is. Importantíssimo, atenção, há uma sutileza de pronúncia que é simples e que faz uma diferença tremenda. Tremenda, tremenda. Sobe a qualidade da pronúncia, assim, grandemente. Que é o quê? Quando uma palavra termina, em inglês, quando uma palavra termina com a consoante T ou D, e a próxima palavra é uma vogal, esse T se junta com o I, faz uma ligação e produz o som, como a gente chama de flap, que pode se parecer, como eu já disse em aulas anteriores, na primeira aula de Shakespeare, é um som de R, mas é um R bem singelo. É bem delicado. Não é exatamente o R português, aquele R sibilante assim, rrr, não é bem assim, mas o som que chega mais perto é o nosso R, como na palavra caro, caro, ro. What I want is. Acontece a mesma coisa com esse want. Esse Tzinho vira. Esse T se liga com o I do is. E fica what I want is facts. Certo? Facts. Esse A é um E, basicamente. Facts. Szinho significa que está no plural. Aqui ele individualiza bem a palavra facts, o teor de fatos. Tem uma vírgula logo em seguida. Tem uma vírgula logo em seguida do is. Dá uma pausa. Então ele diz o que ele quer. O que eu quero é fatos. Não ficou no plural devido a essa ênfase que ele quis dar nessa palavra fatos. Bom, repita depois de mim, por favor. Now,
What I want is facts. Perfeito. Vamos aqui agora ver o segundo verso, segunda linha. Teach these boys and girls nothing but facts. Teach these boys and girls nothing but facts. Ensine estes meninos e meninas nada além de fatos. Teach, to teach. To teach está no imperativo, é o verbo ensinar. To teach, ensinar. É desse verbo que vem a palavra teacher. Aquele que ensina, ou seja, professor. Teach these boys and girls. Estes meninos e meninas. Boys and girls. Forma de se dizer crianças. Boys and girls. These é um pronome demonstrativo. É um pronome que eu uso para apontar. É equivalente em português ao nosso aquele. Aquele, aquela, aqueles, aquelas. Em inglês só se tem uma forma, que seria esse these. Aqueles. Perdão? Esse these é a forma plural, certo? E pode ser tanto aqueles quanto aquelas. Se eu quiser dizer no singular, eu utilizo that ou this. E that, this, aquele, aquela, este, essa. Nós veremos mais esses pronomes mais a fundo em aulas futuras, mas por enquanto fiquemos apenas com esse these, que pode ser tanto aqueles ou aquelas, sem distinção de gênero. Teach. Aqui o verbo está no modo imperativo, então ele quer dizer ensine. Teach these boys and girls. Estes meninos e meninas. Szinho no final de boys and girls, formação do plural, formação simples, regular. O and, que seria a preposiçãozinha equivalente ao nosso e, ou seja, meninos e meninas. Nothing but facts. Nothing é um outro pronome que significa nada, coisa alguma no sentido negativo de inexistência, nada. Nothing but facts. But pode não. Significa, na gigantesca maioria das vezes, a nossa conjunção mas, porém. Só que aqui ganha o significado de junto, vindo atrás, esse nothing but, nada mais fatos, digamos assim, nada porém fatos. Esse but ganha o significado de além, nada além de fatos. Ou seja, ensine esses garotos e meninas nada além de fatos. Nothing but facts. Então, para que tenhamos em mente que but, na gigantesca maioria das vezes, significa mais, mas em algumas situações, em alguns contextos literários, majoritariamente, significa além. Nada além de fatos. Nothing but facts. Certo? E temos aqui facts novamente. Letra maiúscula, porque está sendo individualizado, personificado, digamos assim. E, bom, nuances aqui de pronúncia. Teach, teach. Essas duas vogais aqui se pronunciam basicamente como um i. Teach, teach, o nosso i. These boys and girls. Teach these boys and girls. Esse TH é aquele sonzinho da língua entre os dentes. Teach these boys and girls. Estes meninos e meninas. Boys and girls. O que posso falar aqui? Essa preposição and, esse Dzinho, ele é quase inexistente. Ele quase que não existe. É bem leve. And girls. É um som já
abafado, já no final, já fechando mesmo a boca. And girls, não é and girls, não. Correto é and girls, quase não existe. Girls é uma pronúncia um pouco chata, porque tem um R maravilhoso em girls, boys and girls, que é um R que requer uma língua muito enrolada, que com a prática se consegue. Boys and girls. Simplesmente ouvir e tentar repetir. Nothing but facts. Nada além de fatos. Nothing. Novamente o TH com aquele som bem único do inglês, que é a língua entre os dentes. Nothing but facts. O Tzinho desse but não se pronuncia numa linguagem, numa leitura corrente, numa pronúncia corrente, mais rápida e natural. Não se fala nothing but facts. Nothing but facts. É a mesma coisa que acontece com esse D. Esse T é quase mudo. O som já vai sendo abafado pelo facts. Pelo F. Então, nothing but facts. Nothing but facts. But facts. Quase não existe. Facts. Bom, repita depois de mim. Teach these boys and girls nothing but facts. Perfeito. E vamos aqui para o terceiro verso. Perfeito. Pronto. Facts alone are wanted in life. Facts alone are wanted in life. Fatos apenas. Fatos sozinhos. Esse alone vem aqui num sentido de facts alone. Fatos apenas. Mas em um sentido mais corrente, em um sentido mais... Aonde nós vamos ver esse alone... O sentido com o qual nós vamos ver esse alone, na maioria das vezes, é sozinho. Por exemplo, I am alone. I am alone. Eu estou sozinho. I'm alone. Mas aqui tem um significado de apenas, fatos apenas, ou seja, fatos individuais mesmo. Are wanted in lives. São queridos, são requeridos na vida. Are wanted. Are wanted. Esse are é o são. Are, verb to be. Wanted. Wanted, queridos. Wanted. Esse wanted vem do verbo que nós já vimos logo atrás, to want. Querer. Certo? Vem do verbo querer. Are wanted. Fatos são queridos, eles são requeridos in life. In life, when é a preposiçãozinha que nós já vimos na primeira aula, em life, vida. Life. Facts alone are wanted in life. Fatos apenas, fatos sozinhos, são requeridos, são necessários na vida. E, bom, a respeito da pronúncia, facts alone. Facts alone. Esse S acaba trazendo um sonzinho de Z, bem sutil. Facts alone. Facts alone are wanted. Facts alone are wanted. Alone, alone, are, aquele R bem característico. Are wanted. Are wanted. Wanted in life. Aqui a gente percebe que esse D
vira... se conecta com esse I. Wanteren. Wanteren. Wanteren life. O I de life é um I. Life. Life. Facts alone are wanted in life. Facts alone are wanted in life. Facts alone are wanted in life. Mais uma vez, inglês é uma língua que se aglutina demais quando falada em uma velocidade natural, em uma velocidade mais rápida. E tenho sempre isso em mente, para que tenha uma boa pronúncia, é que o inglês se junta, as palavras se juntam. E uma vai se emendando na outra. E os sons vocálicos do inglês são únicos, cada palavra tem um som único, isso se dá à geração histórica da língua inglesa e da divergência entre escrita e fonética mesmo. E, bom, são sons todos muito compactos, muitos deles estranhos, combinações de sons muito estranhos à nossa língua portuguesa. E o que é preciso é simplesmente repetição e escuta. Repetição e escuta, não há segredo. Não existe outra coisa que se possa fazer. E eu, inclusive, acho bom. Eu não gosto de estudar muito manuais de fonética. Simplesmente só escuto e tento pronunciar. E é o que eu vos recomendo. Mas, claro, se vocês tiverem curiosidade e paciência, meu Deus do céu, é maravilhoso estudar e ler os manuais e complementar com muita escuta e muita repetição. Então, repita depois de mim. Facts alone are wanted in life. Facts alone are wanted in life. Perfeito. Vamos aqui para a última linha. Plant nothing else and root out everything else. Uma frase bem forte. Plante nada além, nada mais, além dos fatos. Plant nothing else and root out everything else. Plante nada mais, nothing else. Esse plant tá no imperativo, ou seja, ele manda o professor plante nada além, ou seja, ensine a molecada nada além. Plant, to plant, vem do verbo plantar. Nothing else. Nada mais, nada além. Esse else é um pronome. E significa qualquer outra coisa. And root out. Root out. Root out. Aqui nós temos um encontro com um verbo frasal. Como eles dizem em inglês, phrasal verb, que é um verbo formado por duas palavras. E são duas palavras, porém tem um único significado. Isso é uma coisa bem do inglês. E é muito interessante. É muito bom. No início que eu estudava, eu achava assim, isso é uma loucura. Meu Deus, como que eu vou conseguir inferir o significado de duas palavras distintas? Elas não tinham, muitas das vezes, conexão aparente para mim. Conexão semântica. Mas com o passar do tempo, a gente vai percebendo que a gente primeiro vai memorizando, não liga para as coisas, simplesmente memoriza o significado bruto da palavra e pronto, vai. E essa é a dica, esse é o conselho que eu vos dou. Memorizar mesmo o significado único dessas duas palavrinhas. E entender que, por exemplo, root out, são duas palavras, mas possuem um só significado, funcionam como uma só palavra. E isso aqui, essas duas palavras, é um só verbo. Então, root out é desenraizar. Ou seja, não plante nada. Não plante nada além e desenraize todo o resto. Tudo mais. Ou seja, jogue fora. Desconsidere tudo mais.
com o passar do tempo, como eu estava dizendo, a gente decora o significado bruto, mas com o passar do tempo de tanto ler e inferir significados, muitas vezes quando não se tem um dicionário ou um tradutor à mão, a gente percebe que tem uma certa conexão, muitos dos verbos frasais, um certo sentido que aquelas duas palavras formam. E interessantíssimo é que não são todos, tem uns que não tem como inferir mesmo, tem um significado bem idiomático e é necessário pesquisar, mas grande parte tem um certo sentido. E eu acho muito interessante isso. É uma coisa da língua inglesa que me cativa, verdadeiramente. Por exemplo, desenraizar. Tirar, desconsiderar, tirar, jogar fora. Nesse sentido, root out, arrancar. Pronto, arrancar. E é formado, veja só, é formado da palavra root, que é raiz, e mais o root, raiz, mais o out, que significa fora, é um advérbio, fora. Só que juntos formam um verbo frasal, que significa não raiz fora, isso não faria sentido em português, mas que tem um significado único quando essas palavras se juntam, de desenraizar, de arrancar, ou seja, colocar o resto fora. And root out everything. Everything. Everything é um pronome. Everything, que significa tudo, tudo mais, todas as outras coisas. Everything else. O else, mais uma vez. Everything else. Reforçando a ideia de algo além, algo que vá a mais. E, bom, everything else juntos é tudo além, tudo mais, tudo que sobrar, todas as outras matérias. Poesia, música, arte, filosofia, ética, moral, tudo isso não vale nada. O que vale são os fatos. E, bom, mais uma vezinha, esse não é um discurso ao qual Dickens se assemelha, não. Esse é justamente o discurso de um personagem que segue uma ideologia que Dickens considerava nociva, de uma ideologia de uma educação e de uma sociedade completamente técnica, apenas de técnicos e não de homens. E, enfim, é um livro muito bom. É um livro que gera diversas discussões interiores e vale muito a pena ler. Vamos aqui. Nuances de pronúncia. Plant nothing else. Citezinho de novo. Nothing else, nothing else. And root out. Citezinho se liga com O. And root out everything else. And root out everything else. Tudo, todo o resto. CTzinho novamente. O D. Dzinho quase mudo. And root out everything else. And root out everything else. Perfeito. Vou ler em sequência. Repita depois de mim, por favor. Plant nothing else and root out everything else. Perfeito. Esqueci de dizer, esse Tzinho também quase mudo. Plant nothing else. Plant nothing else. Perfeito. Bom, meus caros, com isso, nós terminamos aqui a análise o estudo desse trechinho, desse livro maravilhoso, Hard Times, Tempos Difíceis. E vou ler aqui o trecho mais uma vez, completo, e encerraremos o vídeo. Now, what I want is facts. Teach these boys and girls nothing but facts. Facts alone are wanted in life. Plant nothing else.
and root out everything else. Bom, se você assistiu até aqui, meu mais sincero obrigado, meu mais sincero agradecimento. E essa foi a aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.